Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Opa, Vera. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Agora estamos aqui, todos aqui. Boa tarde, Sardenberg, Leandro e todos os nossos ouvintes e espectadores. Boa tarde. Ô, Vera, bom, tem muita coisa rolando ainda, mas vamos começar pelo voto impresso, né? A rejeição e as possíveis manobras do Arthur Lira para tentar botar a matéria de novo na pauta. Começa por aí. Exato. Diga. Foi rejeitado ontem na comissão especial, Sardenberg. Eu conversei com vários deputados, conversei também com a parte técnica da Câmara dos Deputados. O que eles dizem é que não chega a ser uma manobra. O regimento prevê que mesmo matérias rejeitadas em comissão especial podem ir ao plenário, podem ser avocadas ao plenário, ainda que isso muitas vezes não aconteça, que os deputados usem as comissões especiais como uma forma de já separar o joio do trigo e fazer uma triagem. Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, acena com essa possibilidade de a matéria, a proposta de emenda à Constituição, ir ao plenário, mesmo depois de ter sido rejeitada pela comissão especial, que é algo que ele não fazia antes. Eu acho que a principal distinção que a gente tem que fazer aqui é política. Regimentalmente, ele está amparado para fazer isso. Mas, politicamente, houve uma mudança na postura do Arthur Lira em relação a esse aspecto, porque ele era um dos que defendiam que esse assunto fosse matado na raiz, que ele acabasse na comissão e que a Câmara passasse a tratar de outros assuntos. De uma semana para cá, ele passou a fazer um ajuste no discurso dele em relação a isso. E a maior inquietação que existe entre vários partidos dentro da Câmara é o porquê. O que leva o Arthur Lira a mudar o discurso dele nesse aspecto e começar a dar uma colher de chá para essa pauta do presidente Jair Bolsonaro. E é bem isso mesmo, é uma colher de chá, porque dificilmente essa matéria vai encontrar uma maioria constitucional, de quórum de PEC, para passar no plenário da Câmara. É só manter o assunto ali em ebulição por mais tempo, fazer com que o presidente não perca o seu discurso principal de hoje em dia. Então, a aposta geral é essa. O Arthur Lira está deixando o Bolsonaro manter a narrativa dele viva. Isso ao preço de manter uma crise institucional instaurada no país, uma crise política, e fazer com que a gente não vire essa página. Muita gente especula o que ele ganharia com isso, né? E aí a principal razão que deputados apontam para isso, Sardenberg, é que ele estaria negociando com o presidente o não veto ao fundão eleitoral de 5,7 bilhões de reais. Então, uma coisa estaria casada com a outra, e o Arthur Lira aí dando uma forcinha para o Bolsonaro manter viva a sua narrativa em troca de o presidente não vetar o dinheiro para as eleições. Essa é a principal razão que me apontam nos bastidores. Uma troca bem feia, né? Bem feia, mas dentro dos padrões do Arthur Lira. Ele sempre operou nessa base, nessa moeda, literalmente, que ele faz política. Agora, Vera, vamos dar licença um minutinho, que a Isa Staciarini, lá de Brasília, tem notícias do encontro do Fux com o Aras. Isa Staciarini, por favor. Oi, Sardenberg. Pois é, encontro esse que durou cerca de 50 minutos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, saiu sem falar com a imprensa, assim como o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Mas os dois divulgaram uma nota, Sardenberg. Fux disse que, considerando o contexto atual, ele convidou Aras para conversar sobre as relações entre o Judiciário e o Ministério Público Federal e
que ambos reconheceram a importância do diálogo permanente entre as duas instituições. Já em nota, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que ele e o presidente do STF, Luiz Fux, renovaram o compromisso da manutenção de um diálogo permanente entre o Ministério Público e o Judiciário para aperfeiçoar o sistema de justiça a serviço da democracia e da República. A gente lembra, né, Sardenberg, que esse encontro ocorre um dia depois de Fux cancelar a reunião entre os chefes dos três poderes após os ataques constantes do presidente Jair Bolsonaro contra ministros do Supremo Tribunal e do Tribunal Superior Eleitoral, em especial Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Sardenberg. Muito obrigado, Isa. Isa Stassarini, obrigado. Vera, falaram nada, pois né? Não disseram nada, um encontro mais ou menos protocolar, Sardenberg, mas que acaba funcionando como uma forma do Supremo, na figura do seu presidente, Luiz Fux, dizer mais ou menos para o Augusto Aras: e aí, meu amigo, né? Vamos agilizar um pouco as suas funções, você é o Procurador-Geral da República e não o Advogado-Geral da União, como é que você está vendo tudo isso? Fazer o Aras sair da toca um pouquinho, né? Certo. Então, não se avança em declarações, ninguém vai esperar nenhuma declaração bombástica do Aras, mas põe um guizo no rabo, sabe, do gato, mostrando: olha, está havendo uma crise institucional entre os poderes e você, como Procurador-Geral da República, tem um papel nisso, vai ter um papel nisso. Então, é alguém que está sendo exposto aí por confronto das atitudes. Enquanto o Judiciário está muito eloquente na defesa da democracia, o Procurador-Geral da República é uma figura omissa. Ele e o Arthur Lira estão mais ou menos correndo na mesma raia aí, o Sardenberg. Tá certo. A última coisa, Vera, o Rodrigo Pacheco, ele disse que essas coisas da Câmara não vão passar no Senado, é isso? Pois é, ele deu uma entrevista à Globo News, importante entrevista, porque ele tem aquele jeito dele mineiro, ele não fala com muita dureza, com muita veemência, porém, ele pontuou várias coisas importantes e que aí fazem o contraste com o Arthur Lira e constrangem o Arthur Lira, deixam ele bastante isolado. Ele disse que voto impresso não tem sentido, que é uma teoria apenas, essa da fraude não comprovada, e que por causa disso você não pode colocar em xeque todo um sistema eleitoral que sempre deu orgulho ao Brasil e que sempre foi motivo ali da gente ter algo melhor que outros países. Então, ele criticou o mérito da proposta, disse que espera que ela morra na própria Câmara, mas que ainda assim, se passar na Câmara, não tem clima para passar no Senado, pelo menos no dia de hoje. Então essa foi uma fala importante, e a outra foi a dele em defesa das instituições, da realização das eleições livres com o sistema atual e contra as falas do presidente que acabam estressando a democracia. Ele deu razão. Ele não exatamente se solidarizou, mas ele disse que o presidente Luiz Fux agiu dentro da Constituição com a fala dele de ontem. E aí deu uma no cravo, né, e uma na ferradura. A na ferradura foi dizer que ele acha que o diálogo vai ser retomado em algum momento, que a reunião foi cancelada agora, mas que será preciso retomar o diálogo entre os três poderes. Ele fala em diálogo o tempo inteiro, a palavra preferida do Rodrigo Pacheco é diálogo. Mas ele foi mais duro do que costuma ser, e com isso ele divide claramente o terreno em relação ao Arthur Lira. Então não é que o Legislativo esteja sendo omisso ou condescendente em relação aos ataques do Bolsonaro à democracia. Agora é a Câmara quem está nessa posição, porque o presidente do Senado se deslocou dela. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até mais. Obrigada. Até mais, um ótimo fim de semana para todos, Sardenberg. E Dia dos Pais, né? Domingo. Pais, um ótimo Dia dos Pais para você. Eu não sei, o Leandro não deve ser pai ainda, novinho assim, mas para todos os pais e todos os filhos. Até a semana que vem. Até mais. E agora...